Vamos lá. Hoje nós vamos ver, a sexta bem-aventurança, né? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, verso de número 8, uma das mais lindas bem-aventuranças. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, por esse momento, como teu povo aqui reunido. Eu te peço, Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, fale conosco, nos faça entender, ó Pai, a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Essa sexta bem-aventurança fala de um dos maiores anseios da humanidade, que é ver a Deus, né? Você percebe em vários textos bíblicos, inclusive o desejo de Moisés de ver o Senhor. A vontade das pessoas de conhecer a Cristo, aquele menino que foi curado da sua visão. Quando Jesus fala do Filho do Homem, ele pergunta: Senhor, quem é este? Para que eu o veja, né? Ver a Deus faz parte do desejo profundo do homem de conhecer o seu Criador. Por não conhecer, o homem criou milhares de ídolos, milhares de formas para descrever esse Deus. Desde a natureza, quando ele atribui todos os poderes da natureza e transforma em Deus, né? Passando por ídolos do coração, quando nós idolatramos sem saber, né? Sem conhecer a Deus, e nós criamos, e a palavra de Deus diz que o homem criou deuses à sua própria imagem e à sua própria semelhança. Aqui o Senhor Jesus está falando de um desejo que nós temos. Mas ele ensina que essa visão de Deus, ela não é alcançada por rituais externos, não é alcançada por observância superficial da lei, mas só há uma forma de você ver a Deus: a pureza interior. É limpando o coração, né? Limpos de coração aqui não se refere apenas a um comportamento moral impecável, mas se refere a um coração transformado, dedicado a Deus. A luta de Jesus com os religiosos da época é porque por fora eles conseguiam viver uma certa santidade. Paulo chega a descrever aos filipenses e dizer assim: olha, a minha vida externa é perfeita, quanto à lei eu sou irrepreensível. Porque há como você externamente ainda mostrar uma certa santidade. Mas há um lugar em que somente Deus tem acesso, que é o nosso coração. Jesus, falando com os seus discípulos, junto com os religiosos da época, ele fala: olha, você não precisa lavar as mãos para comer. Se você lavar o interior do copo, já está suficiente, né? Ele chega a fazer um paralelo ali com os seus discípulos, mostrando que o que realmente interessa é limpar do interior. E ele chega a dizer que tudo que é ruim no homem jorra de dentro. A impudicícia, todos os pecados, né? A maledicência, tudo vem do interior do homem e não de fora. Ele diz que não é o que entra, não é o que a gente come, mas é o que sai de nós que revela nosso verdadeiro interior. Portanto, o que significa na palavra de Deus ser limpo de coração, né? A Bíblia, ela diz que o coração representa a essência do sentimento humano. É o centro dos pensamentos, das vontades e das emoções. O coração é aquilo que na Escritura rege o nosso viver, direciona a nossa vida. Ser limpo de coração significa ter uma vida interior marcada pela sinceridade e pela pureza diante de Deus. É por isso que Jesus fala: todo aquele que não for como uma criança, né? Ele fala da pureza da criança, da sinceridade da criança. Se ela gosta de você, ela diz: eu gosto de você. Se ela não gosta, ela diz assim: não gosto de você. E diz, como a gente chama na Bahia, na lata, né?
Diz assim, face a face. E essa é a grande beleza da criança. Quando nós crescemos, nós aprendemos a maquiar, né, aquilo que sentimos. Só que você pode fazer isso com o homem. Com Deus, chama-se hipocrisia. Diante de Deus não há como você fingir. E aqui é muito mais do que apenas evitar pecados externos. Aqui Jesus está falando sobre um coração que está com total integridade diante de Deus. É quando o meu coração não está dividido, percebe? A pureza do coração fala de algo que o mundo conhece muito pouco. Porque o mundo é cheio de duplicidade e cheio de falsidade. Jesus, quando encontrava os religiosos da sua época, ele era muito direto e dizia exatamente o que ele pensava. Nunca maquiou, nunca escondeu. Aqueles que ele amava, ele dizia abertamente. E aqueles com os quais ele tinha embate, ele também dizia abertamente. Nós somos filhos de Abraão. Eu falei, não, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amavam. Vocês são filhos do diabo, porque querem me matar. Era direto. Não tinha falsidade. O seu coração era sempre íntegro, inteiro diante de Deus e diante dos homens também. O termo limpo é cátaros, que fala exatamente, traz a ideia de puro, sem mistura e sem contaminação. O que a gente precisa entender é que o homem está contaminado, o homem está poluído com a queda. O homem perdeu a sua pureza da relação com Deus. E nós precisamos, com o caminhar com Cristo, nos limpar. É como se a imagem de Deus em nós tivesse sido embotada. É exatamente isso que é pecado. O pecado é mancha, é nódoa. É como se nós tivéssemos perdido a perfeição da imagem e a nossa pureza. Retornar para Deus em Cristo é ter essa vida transformada. Né? Há um livro de Schaeffer que ele fala sobre a poluição do homem. Né? Que é essa contaminação do homem, que é esse homem longe de Deus, que é esse homem que não faz a vontade de Deus, esse homem de vontade dúbia, que não sabe se submeter ao Pai. Então a ideia bíblica sugere que o coração do crente ele deve ser purificado. Purificado de suas motivações erradas, purificado da hipocrisia, purificado dos seus desejos egoístas e viver em completa submissão a Deus, percebe? Eu preciso retirar de mim aquilo que não louva. É essa a linguagem do apóstolo Paulo quando ele diz que eu preciso tirar a velha roupa, o velho homem, os velhos desejos e me revestir de Cristo. Viver para a vontade de Deus. Então, biblicamente, um coração limpo é aquele que busca a face de Deus. É por isso que ele verá a Deus. É aquele que busca a santidade e vive para agradar o Pai. Vive buscando conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas precisa de uma transformação primeiro. Precisa ser alcançado por Deus. Essa ideia bíblica é uma ideia de que eu não posso estar dividido entre o mundanismo e a minha devoção ao Senhor. E normalmente nós vivemos assim, divididos no mundo. Jesus, se você olhar para ele, ele nunca está dividido. Ele tem momentos em que sua mente pode até desejar outra coisa. Como ele, no momento em que ele ora a Deus no Getsemane, diz, Senhor, afasta de mim o cálice da tua ira. Mas logo em seguida, ele se submete a Deus e ele está inteiro e diz, a sua vontade é boa, Senhor. E caminha até a cruz. Construir essa mente de Cristo é esse coração puro. O salmista diz assim no Salmo 24, Senhor, quem subirá ao monte do Senhor?
Quem há de permanecer no seu santo lugar? O Senhor que é puro, que é justo, que é santo. Então o próprio salmista responde, ele diz, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Aqui é uma pessoa de Jesus Cristo. Você vê nitidamente a pessoa do Senhor. Ele é puro em todos os sentidos, ele não jura de forma dolosa. Jesus só fala aquilo que é verdadeiro, santo e puro diante de Deus. É o que nós temos que ser a partir dele. É o que nós temos que viver a partir dessa salvação que nós encontramos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que o Sermão do Monte é um discipulado. Quem anda comigo, feliz é aquele que se submete a Deus, feliz é aquele que é misericordioso, feliz é aquele que é limpo de coração. E ele vai trazendo o seu ensino, demonstrando que há transformação no homem que se aproxima e conhece a Deus. Carson, que é um comentarista bíblico, ele diz que a pureza de coração é essencialmente a ausência de falsidade. Essencialmente, pureza de coração é ausência de falsidade. Deus deseja integridade completa. Deus deseja uma vida indivisa. Uma vida inteira, íntegra. Uma devoção que permeia todas as áreas da nossa vida. Sejam os meus atos, seja a minha mente, seja meu coração. Tudo tem que estar voltado para Deus. Essa que é a grande sacada do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele transforma a nossa mente, o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Romanos, né? Ele diz que nós precisamos transformar a nossa mente. Para que eu possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso absorver os seus conhecimentos. Eu preciso ser transformado pelo Espírito Santo. Eu preciso dominar as minhas paixões, eu preciso dominar as minhas vontades, eu preciso ter arrependimento, santidade. Então você tem toda uma linguagem bíblica dessa transformação contínua do homem no seu viver para fazer a vontade de Deus. É por isso que há necessidade de pureza interior. Quando olhamos para fora, para a sociedade contemporânea, a aparência externa ela é extremamente valorizada. Sua aparência física, a forma que você se veste, a forma que você fala, né? Tudo isso é extremamente importante. Mas para Deus, o que não pode ser negligenciado é o coração. É a aparência da alma. É a sinceridade com que se fala. Percebe? É o que é íntimo. Não adianta parecer justo. Você pode até conseguir parecer justo aos olhos dos outros. Mas não há como fingir-se justo diante de Deus. E diante dele eu preciso aparecer sempre com o meu coração tratado, sarado. Porque Deus julga o íntimo de cada um de nós. Sabe como é que nós julgamos? Nós julgamos como o profeta Samuel. Quando ele chega na casa do pai de Davi, Jessé, e ele vê Eliabe, grande, forte, bonito, musculoso, ele olha e diz, com certeza, esse aqui é o que o Senhor me chamou para ungir. E o texto diz assim, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É sobre isso que eu estou falando. É sobre isso que Deus está falando. Deus viu na pequenez de Davi, na fraqueza de Davi, naquele que não aparentava ser rei, quem ele queria, porque o coração era segundo Deus. Quando lemos Isaías 53, é a mesma coisa. Ele era feio, fraco, tudo que você possa imaginar de características contrárias aquele texto tem. Mas é ele que é
o Senhor. Ele que é o Deus da glória. Quando você lê o texto, você consegue ver Jesus ferido, desfigurado, passando por todo o seu sofrimento ali na cruz. Mas aquela que é a glória de Deus. Porque Deus via não só tudo o que estava acontecendo ao redor de Jesus, mas conhecia profundamente o seu próprio Filho. E é assim que Deus nos conhece. Se Ele conhece o seu próprio Filho, santo, justo e perfeito, Ele consegue ver essa verdade em cada um de nós. Como somos lavados pelo sangue de Jesus, como somos aspergidos pelo sangue de Cristo, as marcas do Senhor ficam em nós. Ainda que nós não vejamos esse sangue aspergido, Deus vê. Conhece a nossa vida, conhece o nosso coração. Então essa pureza interior ela é essencial para um relacionamento autêntico com Deus. Para uma vida justa e verdadeira diante de Deus. Jesus, ele condenou por várias vezes a hipocrisia dos fariseus. Porque cumpriam religiosamente, rigorosamente as leis, mas os seus corações eram distantes de Deus. É exatamente isso que Jesus fala a eles em Mateus 23, no verso 27. Não adianta você ter uma religião externa se o seu coração não pertence a Deus. Não adianta eu cumprir rituais se o meu coração não está consagrado ao Senhor Deus. Quando você vê lá, antes de toda a ordem que Deus deu em Levítico, na adoração de Caim e de Abel, o que Deus julgou foi o coração. Os dois deram formas de adorações bíblicas. Um deu frutas, verduras, tudo que está lá, está em Levítico isso. E o outro deu um cordeiro, um animal. Os dois deram adorações que Deus aceita. Mas Deus aceitou primeiro o adorador. O coração de Abel era puro e o de Caim não. Então Deus nos chama à sinceridade. Deus nos chama a uma transparência genuína da nossa vida. Deus quer que joguemos fora toda a falsidade, todas as segundas intenções. Até quando eu estou chateado, sabe? É dizer assim, Senhor, eu estou chateado. Senhor, eu não gostei. Isso é que é ser sincero, né? Às vezes a gente quer falar de outro jeito, mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente todos os nossos sentimentos. Um coração limpo é aquele que age com integridade, verdade e amor diante de Deus. Segundo o Senhor Jesus, ele diz que pessoas assim verão a Deus. E essa é uma promessa maravilhosa, né? De você ver Deus face a face, de você conhecer o seu Deus. Essa visão de ver a Deus eu posso entender de duas maneiras. A primeira é uma visão presente, espiritual. Aqueles que um coração purificado a partir de confessar a Cristo pela fé, eles experimentam uma comunhão mais profunda e íntima com Deus. Eles começam a discernir a sua presença. Você acabou de falar que você estava no shopping e você sentiu a presença de Deus e o cheiro. Você começa a discernir coisas. Você começa a discernir espíritos, como disse João em sua epístola. Você começa a discernir o mundo e as razões pelos quais os homens lutam, brigam, tudo que está acontecendo ao seu redor. Você começa a discernir o tempo, como disse Jesus, e vocês olham, veem o céu avermelhado, sabem que vai chover, aprendam a discernir o tempo. Nós conseguimos olhar para fora e perceber que o tempo é mau. Que os homens estão cada vez mais amantes de si mesmos. Pais odiando filhos, filhos odiando pais, e você tem todo o contexto que Paulo dá, e a gente consegue olhar para fora e perceber essa verdade aí do lado de fora. Os homens estão cada vez mais amantes de si mesmos. Esse discernimento é dado pelo Espírito Santo. Eu começo a entender a presença de Deus, eu começo a entender a obra de Deus, eu começo a ficar mais sensível para o Espírito Santo e para a sua vontade. Isso que é ter coração limpo.
A minha vida vai sendo transformada gradualmente. Eu começo a ter o caráter de Jesus, percebe? Os meus valores passam a se fundir com os valores de Deus e eu vou sendo tratado das minhas mazelas, dos meus sofrimentos. Eu vou sendo tratado das minhas próprias dificuldades, das relações com o outro, com o mundo, com a vida. Quanto mais puro o meu coração é, mais clara é a minha visão de Deus em todas as áreas da minha vida. É difícil você conhecer o profundo do seu coração. As pessoas conseguem enxergar em nós o egoísmo, por exemplo. E a gente não consegue se ver egoísta. Quando você consegue enxergar o seu egoísmo e a sua própria maldade, é porque você foi purificado. Lembra de Isaías? Ele olha na glória de Deus, ele vê o Senhor, os querubins, os serafins, e quando ele vê toda aquela glória, ele, em vez de primeiro adorar, ele diz, ai de mim, eu sou pecador. Ver os seus próprios pecados é purificação. O coração está ficando limpo. Quando você não aceita, quando alguém vira para você e diz assim, você é egoísta, você é ciumento, você é tal, tal, tal. Quando aquilo te revolta, pode ter certeza que é verdade. Quando aquilo atravessa você e diz assim, eu sou mesmo. Estou precisando me tratar. Ou eu já fui, não sou mais. O Senhor me sarou. Entende? Purificar o coração faz com que eu domine as minhas emoções. Faz com que as minhas volições e os meus desejos fiquem embaixo da autoridade do Espírito e não mais na minha carnalidade. Porque Paulo diz que quanto mais carnal eu sou, mais eu tendo como um pêndulo para o que é carnal. Mas quando eu sou espiritual e cresço e limpo o meu coração e vou sendo sarado em Deus, eu vou tendendo para o Espírito, e eu faço a vontade de Deus, e eu me vejo pecador, e eu vejo as minhas mazelas, as minhas feridas, e eu tento me limpar. Então, quanto mais puro o coração, mais eu vejo a vontade de Deus, e mais eu venho a discernir Deus no mundo, e eu mais conserto a minha vida. Entende? Agostinho fala algo fantástico, ele diz assim, diz-me o que amas, eu te direi quem és. Pois pela natureza do coração seremos capazes de ver aquele que é invisível aos olhos mortais. Quanto mais puro o meu coração, mais eu vejo Deus. Quanto mais puro o meu coração, mais eu consigo ver o lado bom de todas as coisas, até do sofrimento. Eu consigo tirar lições até do sofrimento. Eu consigo tirar lições até da perda. Entende? Porque eu vou, a cada passo, tratando o meu coração, a minha mente, os meus valores e os meus princípios. Então, essa visão de Deus começa aqui, eu consigo vê-lo, eu consigo ver a vontade dele, eu consigo ver em mim o que ele não gosta, e passo a tratar, e essa visão também é uma visão futura, escatológica, que a gente chegou a falar ali na mesa. Que tem algumas coisas que eu não entendo agora, mas que na eternidade eu vou entender. Há uma visão final que eu já consigo vislumbrar a eternidade. Eu vejo muito pouco ainda, mas eu consigo ver. Apocalipse 22:4, nós lemos que os santos verão Deus face a face na Nova Jerusalém. Aqui eu estou vendo, como diz o apóstolo Paulo, eu estou vendo em parte, como reflexo obscuro, né? Como você sabe que naquela época o espelho não é assim perfeito como nós temos hoje, era um latão, né? E você olhava meio desfigurado. Nós estamos vendo desse jeito, diz o apóstolo Paulo. Mas nós vamos ver face a face. Eu vou conhecer Jesus como eu sou conhecido. Paulo diz assim, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Deus me conhece plenamente. Eu vou conhecer a Deus de uma forma plena na eternidade. A espiritualidade, a limpeza do coração no sentido de crescimento, me faz conhecer mais profundamente a Deus. Me faz ver mais profundamente a Deus.
João, da mesma forma, na sua primeira epístola, capítulo 13, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. João está falando de santificação. Nós vamos vê-lo face a face. E é lindo o texto, ele diz assim, olha, eu falo daquele que é verdadeiro, aquele que as minhas mãos apalparam. Peguei nele. Eu me arrepio todo. Peguei, segurei ele. Nós vamos vê-lo nessa intensidade. Todos que têm essa esperança, purifica o coração. Entendeu o que Jesus está dizendo? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles foram sarados, transformados, regenerados e verão a Deus. Primeiro pela fé, depois na eternidade, face a face. Primeiro em parte, depois verdadeiramente na presença dele. Portanto, purificar aqui, na ideia bíblica, é trazer de volta a pureza que nós perdemos com a queda. É trazer de volta ao homem o que ele tem que ser, o que ele nasceu, foi feito para ser. Justo, perfeito, que ama a Deus, obediente à sua palavra, à sua vontade. E eu vou reconstruindo em mim este homem. Tem um exemplo de Plotino, um filósofo que eu gosto muito, 200 anos antes de Cristo, que relata exatamente isso. A ideia da metáfora de Plotino era o seguinte: toda vez que você pegava um bloco, você olha aquelas estátuas lindas, né, que você tem na Grécia, a ideia era o seguinte: dentro daquele bloco pronto, você tem todas as imagens que você possa imaginar ali dentro. E o que é que o escultor faz? Ele vai tirar tudo que não é aquela imagem. Então ele vai cortando e retirando o que não é. E aí quando ele termina, tá aquela imagem lindíssima, talhada, né, no mármore. Use essa imagem para entender o seguinte: você é esse bloco. E você precisa talhar a imagem de Jesus. A sua pureza, a sua verdade, a sua justiça. Então você precisa retirar de você tudo que não é Jesus, tudo que não louva a Deus, tudo que é queda. Precisamos ser tudo aquilo que fomos constituídos para ser. Deus nos chamou, irmãos, para sermos mais parecidos com Cristo. Para termos o seu amor, a sua verdade. Mas a pergunta que você pode fazer é a seguinte: como é que eu posso purificar meu coração? A primeira você já sabe: aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Tê-lo como seu Senhor. Entregar a Ele, como disse João Calvino, Senhor, eu entrego o meu coração a Ti. Né? Transforma o meu coração para que eu viva segundo a sua vontade. Essa é a primeira coisa. Né? Mas eu preciso entender que não somente Deus pode transformar o meu coração. Deus transforma, Deus sara, Deus trata, Deus cura. Mas há uma parte minha na santificação. Há um desejo de buscar a Deus. Há um desejo de me permitir me colocar embaixo da vontade de Deus. Deus diz a Israel, quando o Senhor falar, não endureça o seu coração. Deus, irmãos, ele é um gentleman. O seu espírito é um sussurro. Não era o tremor dos montes, não era o profeta olhando ali na boca da caverna, né? Elias olhando para fora, ele vê todo o poder externo ali. E ele diz que Deus entrou como um sussurro na caverna. E ele ouviu o Espírito. Eu preciso também
me submeter a Deus buscando santidade. Tem uma frase de John Wesley que eu gosto, ele diz que a pureza do coração é uma obra que Deus opera em nós. É Deus que faz, tá certo, mas não sem nós. Devemos buscar a santidade com sinceridade, não como um dever externo, mas como uma transformação interior que somente Deus pode completar. Eu sou salvo completamente por Deus. Sou alcançado completamente por Deus. Mas a minha vida, os meus atos, isso quem rege sou eu. Eu não sou um robô. Eu preciso abrir mão da minha teimosia, né? E como é que eu me restauro, então? Como é que eu purifico? Se Deus me tratou, eu fui alcançado, o Senhor me salvou, né? A primeira coisa que eu preciso é ter um coração arrependido. Qual era a marca de Davi? Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi se arrependia. Não é porque ele não pecava. Porque Davi pecou muito. Mas ele encontrava arrependimento e se submetia a Deus. Arrependimento é quando eu aprendo a confessar os meus pecados a Deus e pedir purificação. No Salmo 51, Davi, após confessar a sua falha, seu pecado, seu erro, a frase dele no verso 10 é assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso que é arrependimento. Como é que eu começo a mudar minha vida? Vendo os meus pecados como Isaías, reconhecendo os meus pecados como Davi e orando a Deus para que Ele transforme o meu coração. Então, passa por uma busca também, pessoal, por um desejo de me submeter a Deus, primeiro me arrependendo. A segunda coisa que nós precisamos buscar é santificação. Porque fomos chamados para viver separados da impureza do mundo e viver para Deus. É isso que é santidade. Santidade é você viver separado do mundo e fazer a vontade do Pai. Então isso envolve evitar aquilo que pode corromper o meu coração. Sabe Daniel no meio da Babilônia? E o texto diz assim: Daniel decidiu firmemente não se corromper. É isso. Isso que é santidade. A gente acha que é alguma coisa que a gente faz só. Não, você pode ser santo deixando de fazer coisas que vão desagradar a Deus. O coração puro é uma firme decisão em fazer a vontade do Pai. É não aceitar mais pensamentos impuros, egoístas e cheios de ódio. Dizer assim, isso não me pertence, isso eu não quero mais isso na minha vida. Não é isso que Jó faz? Jó diz assim, olha, eu fiz um pacto com os meus olhos. Eu só vou ver aquilo que agrada a Deus. Pacto é um desejo de santidade. Um no coração, o outro nos olhos, mas ambos estão dizendo assim, tudo que eu vejo, tudo que passa pelo meu coração, tudo que eu sinto, precisa ser para Deus. E aí eu vou mudando a minha vida. De outra forma, eu vou construindo o caráter de Cristo em mim. Eu vou ficando mais parecido com o Senhor. Como é que eu encontro santificação? A palavra de Deus é um instrumento poderoso, irmãos, para purificar nossos corações. Quando eu vou lendo a palavra, eu vou mudando a minha mente. Eu vou vendo os meus pecados. E eu posso confessá-los. Como é que Jesus orou em João 17:17? Ele diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando eu leio a palavra, medito nela, eu estou me santificando, porque eu estou transformando a minha forma de ver. Quando eu aprendi a amar o inimigo, quando eu aprendi a dividir, quando eu aprendi a me submeter às leis humanas, inclusive, né? Quando mandares levar 1 milha, vai 2, porque a lei romana dizia que o judeu, quando importunado por um romano, carregando a sua mala, virava para ele e dizia assim, ó, carrega para mim.
A lei dizia que ele tinha que carregar uma milha. É obrigatório, senão ele era preso. Jesus diz assim, não carrega uma só. Carregue 2 milhas. Faça mais do que é necessário. Santificação. Eu vou aprendendo a submeter a minha vontade a Deus. Então eu preciso de arrependimento, preciso santificar as minhas emoções, preciso ir transformando a minha mente. E, por fim, eu preciso da dependência do Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo para isso. O que é interessante, e a gente precisa entender, que a conversão não é um passe de mágica. Eu creio em Cristo, pronto, estou santo, justo, olha, limpo, eu não sinto mais nenhum desejo de pecar. Isso é uma grande mentira. Vai ter momentos que você vai estar extremamente forte mesmo. O pecado vai surgir, você vai rir dele. Mas vai ter momentos em que sua alma ardentemente vai desejar abraçar o pecado. Se envolver na lama, como diz Pedro. E você precisa aprender a depender do Espírito e dizer, Senhor, se o Senhor não cuidar de mim, eu vou me acabar, eu vou me perder. E não pense que são em grandes coisas, não, tá? Eu já vi gente se perdendo em muito pouco, dentro da própria casa. Eu já vi mães odiando filhos por não serem aquilo que elas sonham. Em vez de amá-los, porque eles são pecadores. Entende? Jesus nos amou quando ainda éramos pecadores. Eu já vi pais cristãos colocarem os filhos para fora de casa, porque não conseguem mais amá-los, porque eles são pecadores. Teve uma mãe que virou para mim e disse assim, o que é que eu faço com meu filho? Eu falei, ame-o. Mas ele é um drogado, eu falei, ame-o mais. Mas ele dorme com a namorada, eu falei, ele faz do que lhe é próprio. Ele é pecador. E você precisa amá-lo como ele é. Para que, quando ele for alcançado por Deus e transformado, ele continue vendo amor. Jesus nos amou não pelo que somos justos. Deus nos amou ainda como pecadores. Entende o quanto que nós precisamos purificar o nosso coração? Você viu a força que nós temos para julgar? Em vez de colocar-se no lugar e olhar, dizer, Senhor, tem misericórdia. Porque cair é do homem e levantá-lo e restaurá-lo é papel de Deus. E eu louvo a Deus porque o Senhor vai fazer isso. Eu encerro dizendo o seguinte. Um limpo de Deus se manifesta assim nas suas relações. Ele sabe ter misericórdia do caído, ele sabe ter misericórdia daquele que peca, ele sabe ter um coração sempre amável. Ele está sempre preocupado com o outro. O que nós precisamos entender é que o que nós revelamos junto às pessoas revela o que está dentro do nosso coração. Se eu não sei perdoar, eu não entendi ainda perdão. Lembra do sermão passado sobre misericórdia? Se eu julgo com muita força, eu esqueci Mateus 7. Com a força que julgar, será julgado vós. Então João diz assim, em 1 João 4,20, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão é mentiroso. Sabe por que eu estou rindo? Porque eu acabei de dizer isso aí, a visão de dizer assim, eu vou jogar tudo dele fora. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmãos, construir esse coração puro não é brincadeira. A gente acabou de conversar sobre isso. Não é instantâneo. Quando Deus chama o arrependimento, é para você olhar para dentro de você e ver sua impureza.
Vê todos os lugares que você precisa tratar. Em 1 Coríntios 11, quando Paulo chama e fala sobre participar da Santa Ceia, ele diz assim, examinai o vosso coração. Ali é acurado o exame para participar da Santa Ceia, porque senão você come juízo em vez de comer graça. Em vez de receber graça da parte do Senhor. Então, buscar a santidade fala dessa pureza do coração como um chamado de uma vida para ter os mesmos atos de Cristo. E Cristo é absoluta misericórdia e absoluta pureza. E eu e você precisamos crescer nessa intimidade com Deus, nessa relação com Deus de amor e de misericórdia. E eu encerro dizendo o seguinte: quando Jesus diz que os limpos de coração verão a Deus, irmãos, é uma promessa maravilhosa, talvez a maior de todas. Porque nós perdemos justamente isso. Sabe aquele Deus que vinha no final da tarde conversar com Adão e Eva? Sabe, esse Deus que se revelava face a face, toda a humanidade perdeu. E nós vamos vê-lo como ele é, disse o apóstolo Paulo. E restaurar essa devoção pura e verdadeira. Eu preciso encerrar dizendo que essa pureza não é uma perfeição exterior. Você pode até aparentar ser justo, mas essa transformação ela é no nosso íntimo. É quando eu aprendi a derramar o meu coração na presença de Deus. Sabe a libação do Antigo Testamento? É derramada no altar. Eu preciso aprender a derramar o meu coração diante de Deus. Eu preciso dizer tudo o que eu sinto e dizer, Deus, tira isso de mim. Mas eu preciso também me submeter a Deus. Vai ter momentos que você não vai sentir vontade, mas você vai ter que aprender a agir contrário à sua natureza. Aprender a amar também é ação, né? Então, primeiro eu ajo, e aí então Deus vai tratando e transformando o meu coração. A minha oração é que nós possamos buscar com humildade, dependência do Espírito Santo, essa pureza do coração. E que nós vivamos todos os dias com sinceridade, com santidade, ansiando pelo dia em que nós veremos a Deus face a face. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, Senhor, por tua palavra. E te pedimos que o Senhor trate o nosso coração, Senhor. Nos dê a cada dia, Senhor, a pureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ensina a caminhar, Senhor, na firmeza dos passos de Jesus. Que em todo tempo, Senhor, mesmo sabendo da sua morte, mesmo sabendo da cruz, caminhou, Senhor, todos os dias em direção a ela, para que nós fôssemos purificados. Oh Deus, nos faz caminhar, Senhor, nessa justiça. Como diz a tua palavra, Senhor, que diante da esperança que temos de ver o Senhor face a face, purifiquemos os nossos corações. Obrigado por essa manhã, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui presentes no Lago Norte, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe as suas vidas, em nome de Jesus. Amém.